Assim como eu falei na última explicação sobre o processo penal, neste vídeo eu irei começar a partir do artigo 4º, falando então sobre inquérito policial. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Vemos que inquérito policial é um procedimento administrativo que terá diligências para apurar as infrações penais, que é a materialidade, bem como a sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Então, o Ministério Público pode entrar com inquérito. Temos também a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é feita pelo Poder Legislativo, que iremos detalhar sobre a explicação de constitucional. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1º, de ofício, inciso 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. No inciso 1º de ofício, nós temos a ação pública incondicional, que nada mais é do que a manifestação da vítima, ela é ausente. Por exemplo, no delito, no crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O Ministério Público não irá esperar ou tampouco perguntar se a vítima nesse caso está morta, né? Então, irá perguntar à família se eles querem ou não entrar com a ação. O Ministério Público, na condição de dominus litis, de chefe da ação, de dono da ação, irá ingressar com a ação penal. Mediante, então, agora o inciso 2º. Temos a ação pública condicionada. Aqui necessita, sim, da manifestação da vontade da vítima ou do ofendido, como no caso do artigo 157, conhecido por muitos, roubo. Temos ainda o 213 do Código Penal, estupro. Temos 147, estelionato e vários outros. Então, dentro desses crimes assim, é necessária a manifestação da vítima para o Estado, que por meio do Ministério Público entrará com a ação. Vamos agora ao parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o inciso 2º conterá sempre que possível. Então aqui vamos ter os elementos que conterá então quando a autoridade policial, o Ministério Público ou outros entes descritos no inciso 2º terá que ter linha A narração do fato com todas as circunstâncias, bem explicativo. Linha B, a individualização do indiciado ou os seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Aqui nós temos então que na presença será feita a individualização do indiciado. Na sua ausência, apenas os sinais de suas características é que será observado no inquérito. E ainda também os motivos de sua presunção, de que seja ele, de que poderia ser ele, ou a afirmação de que foi ele e por que, então, o motivo do crime, como também a impossibilidade caso ele não tenha conseguido. Parágrafo 2º, ou linha C ainda. Nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Aqui também já é bem explicativo. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então aqui temos que, se o chefe de polícia, na hipótese de não receber o requerimento de que se faça o inquérito policial, caberá recurso. Mas, Pedro, a quem vai ser recorrido? Ao próprio chefe de polícia, na pessoa do delegado. Caso não tenha,
caso não tenha, não, caso não seja aceito, você poderá ir para o Ministério Público, que, como consta no inciso 2º, que já foi explicado, ele poderá requerer, então, que seja instaurado um inquérito. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal e que caiba a ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Vamos aqui então falar sobre a delação, a notícia do crime. Chegado então a notícia do crime por meio anônimo, talvez, ao chefe de polícia, autoridade policial, ele irá investigar os fundamentos da tipicidade da conduta, se houve ou não o enquadramento da norma incriminadora. Descoberto isso, ele irá começar então a investigação cautelosa, sem invasão, para que, se verdade for a notícia do crime, ele então iniciar o inquérito. Cabe outro ponto aqui explicar sobre o caso do funcionário público. O funcionário público ele é obrigado a delatar quaisquer que sejam os crimes por ele conhecido. Caso não faça, poderá imputar-lhe o crime de omissão, previsto então no artigo 66 da Lei 3.688 de 1941, a Lei de Contravenção Penal. Importante ainda dizer, na doutrina de Flávio Meireles Medeiros, sobre a cadeia de custódia, que é justamente a sequência das provas obtidas por meios lícitos. Existe, no meio da notícia do crime de forma anônima, a quebra dessa cadeia de custódia, que é justamente o chefe de polícia, por meio de interceptações telefônicas não autorizadas, meio de prova ilícita, ou outras provas que ele escolha e diga que foi obtida pela notícia do crime de forma anônima. Então há de se prestar atenção neste ponto para que observe essa cadeia de custódia. Vamos agora para o parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Aqui temos então somente a representação que poderá ser feita de forma oral ou escrita, sem maiores formalidades. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. De antemão, cabe distinguir a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública ela é de conhecimento de cláusula pública, feito então pelo Ministério Público. A ação privada ela somente acontecerá por meio da vítima, que tem o seu representante legal, que poderá então postular em juízo, no caso, seu advogado particular, que vai entrar com a ação e não o Ministério Público, sendo então uma ação privada. Então, neste caso, o representante legal, junto com a vítima, é quem tem então a qualidade para intentá-la. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos períodos criminais. Então aqui, depois de descoberto então a infração da prática do delito, os policiais, o chefe da polícia, a autoridade policial, irá até o local. Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Vamos então aqui distinguir essa apreensão de objetos. Temos então a busca e a apreensão domiciliar. Esse precisa de uma ordem judicial. Caso não tenha, não poderá acontecer. Temos ainda a busca e a apreensão pessoal.
essa deverá acontecer quando o delegado, mediante algum ofício, ele poderá então entregar aos seus policiais, que tão logo fará essa busca e apreensão ou na presença do delegado. Inciso 3º. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, aqui é somente a colheita de provas. Fazer a oitiva do ofendido, a oitiva do indiciado na presença de 2 testemunhas, inciso, então, 4º e inciso 5º. Temos ainda o inciso 6º, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareação. Aqui temos o seguinte, igual aqueles filmes americanos. Se põe, então, as pessoas que supostamente estavam envolvidas com o fato e a vítima ofendida, então aponta quem foi quem lhe intentou contra o delito. Então, esse é fazer o reconhecimento de pessoas. Inciso 7º. Determinar, se for o caso, que se proceda ao exame do corpo de delito e a qualquer outra perícia. Aqui temos, então, o exame do corpo de delito. Inciso 8º. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer, juntada aos autos, suas folhas de antecedentes. Então, o processo datiloscópico nada mais é do que fazer o conhecimento de suas digitais e ainda fazer a juntada nos autos de seus antecedentes. Inciso 9º. Averiguar a pregressa vida do indiciado sobre o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atividade, seu estado de ânimo, antes e depois do crime, e durante ele, a quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Então, aqui é somente fazer a averiguação da pregressa vida do indiciado. Inciso 10º e último. Colher informações sobre a existência de filhos, respectiva idade e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, além de buscar informações sobre a pregressa vida do agente, iremos aqui tratar também sobre informações pessoais sobre o agente, sobre o indiciado. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticado de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, aqui, caso o chefe da polícia queira maior esclarecimento quanto ao modo de execução, poderá então fazer a simulação do fato. Pulo do gato. Existe o princípio de que o indiciado, o réu, ele não poderá produzir provas contra si mesmo. Nenum tenento si detegere. Aqui, caso o indiciado não queira fazer, ele não poderá ir coercitivamente. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2º do título 9º deste livro. Então, aqui é somente para esclarecer quais as funções, quais os dispositivos que será analisado, caso se tenha a prisão em flagrante. Muito obrigado.